Bom, pessoal, o meu capítulo hoje é o 25, né? Busquem e vocês encontrarão. Mas antes eu queria fazer uma introdução bacana. Para quem não teve a oportunidade ainda de estudar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um evangelho muito interessante porque ele é um evangelho universalista. Ele não abrange só o Espiritismo, né? Ele é um evangelho espiritual, é um evangelho que abrange todas as religiões. De formas diferentes, cada religião vai colocar o seu pontinho ali. Mas aqui ele é uma abrangência universalista. Que todos possam ter um entendimento desse evangelho de Jesus. E aí aqui, ele é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, como todo mundo já sabe. E ele vem numa estrutura para apresentar os ensinamentos morais de Cristo sobre a ótica do Espiritismo. Ele interpreta o Evangelho de maneira universalista, como eu comentei, destacando esses aspectos éticos e espirituais aplicados à humanidade. Ela é dividida em alguns capítulos, com comentários tanto de Allan Kardec, que ele faz alguns comentários, quanto comentários de espíritos superiores. Eles vêm nos direcionar para ter um entendimento mais aprofundado daquele capítulo que a gente está identificando. E aí ele tem uma estrutura geral. A gente tem o prefácio, né, do Evangelho, ele começa com o prefácio. Nesse prefácio, ele vai fazer uma introdução dessa obra, né, e o papel do Espiritismo na interpretação dos ensinamentos de Jesus, como é que é a ótica do Espiritismo em cima dos ensinamentos de Jesus. Confesso a vocês que quando eu era pequena, e acho que até alguns anos atrás, antes de entrar para a doutrina, a Bíblia para mim era algo inacessível, muito dificultoso da gente conseguir interpretar a Bíblia com as passagens que ela trazia para os momentos atuais, para a gente tentar colocar isso no nosso cotidiano do dia a dia. E esse evangelho, ele traz isso. Ele traz numa ótica do Espiritismo para que a gente busque, como eu falei, de forma atemporal, os ensinamentos dele que estão lá já há mais de 2000 anos, trazendo para a realidade nossa do dia a dia. Vocês vão perceber que muitas coisas não mudaram, mas tem outras que a gente tem muita similaridade. Depois do prefácio, a gente tem um pedacinho que é uma introdução, que é um esclarecimento sobre a relação entre o Espiritismo e o cristianismo, destacando a universalidade das leis morais. Essas leis morais, elas estão em todas as religiões, não só no Espiritismo. E aí vem os capítulos, né? Os capítulos temáticos. Cada capítulo aborda um tema moral e um ensinamento bem específico de Jesus, com trechos do Evangelho e a explicação dos espíritos superiores. E eu vou chegar no ponto do porquê que eu estou dando essa introdução para esse capítulo que a gente vai falar. Algumas introduções dos espíritos, né? Muitos deles têm mensagens transmitidas por esses espíritos superiores, e eles vão aprofundar o tema oferecendo alguns exemplos práticos de aplicação que vem muito voltado para o que a gente vive hoje em dia. A gente começa a correlacionar. E aí vem a conclusão. Qual é a conclusão? É um apelo à reforma íntima. Tudo começa dentro de nós. Não é de fora para dentro, é daqui, de dentro. Se somos filhos do Pai, a nossa essência está aqui, né? Está aqui dentro. E aí a gente tem algumas características principais, que a base é moral e ética, o foco está nos ensinamentos morais, deixando de lado dogmas e interpretações. A universalidade, quer dizer, ele é apresentado, então não é restrito a uma religião específica. E a conexão com a doutrina espírita, que ela relaciona o evangelho com os conceitos como reencarnação, progresso espiritual e a lei da causa e efeito. E o mais interessante é que nesse capítulo, busquem e vocês encontrarão. Não tem nenhuma passagem em que os espíritos superiores eles vão nos direcionar. E sabe por quê? Porque o trabalho é nosso. É a gente que tem que fazer. Eles não vêm dizer o como fazer. Porque cada ser individual
dentro de si sabe o que tem que ser feito. A gente precisa silenciar. A gente precisa saber como buscar algumas coisas que a gente precisa para ter a nossa evolução. E aí ajudem, que o céu os ajudará. Aqui eu tenho uma passagem que eu gostaria de contar para vocês, aí é uma historinha. Não sei se vocês conhecem, né? Mas o Haroldo Dutra, ele é um palestrante, né? Ele é um juiz e ele é um palestrante espírita muito famoso porque ele estuda demais, né? Então ele tem algumas vertentes de ensinamentos bem interessantes. E ele fala o seguinte, né? Que teve uma moça que ela foi conversar com ele falando exatamente sobre isso, né? Ela fala, eu já fui no cristianismo e não me dei bem. Já fui no evangélico, também não me dei bem. Já fui na Umbanda, já fui não sei o quê e não consegui me encontrar. E aí ele fala para ela, mas você buscou de verdade? Você realmente está querendo encontrar? Né? E o que é que você está querendo encontrar? Porque ela não se achava em nenhum local. E aí tem uma passagem de Chico Xavier que ele tinha um rapaz, ele era de Recife, ele tinha uns 50 e poucos anos na época em que Chico ainda estava vivo, né, e estava atendendo com bastante frequência lá na casa dele. E aí esse rapaz de 50 e poucos anos, ele teve um câncer extremamente agressivo, ele teve um câncer de testículo, que era muito agressivo, muito dificultoso o seu tratamento, e ele estava num processo já final de vida, né? Ele tinha 1,98 m mais ou menos, e nessa época ele estava com 47 quilos. Vocês imaginem vocês como é que estava uma pessoa nessa estatura, pesando 47 quilos. E aí ele falou, bom, eu vou me despedir de Chico. Ele conhecia Chico. Aí ele pegou um avião e foi para Uberaba. Chegando em Uberaba, ele foi conversar com o Chico, né? E aí o Chico falou, fulano, como que você tá e tal? Aí você viu, né, Chico? Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Não, o que você está fazendo aqui e tal? Eu vim me despedir. Me despedir do quê? Olha o jeito que eu sou, Chico. Olha o jeito que eu tô. Jesus não quer mais que eu fique aqui, ele está querendo que eu vá embora. Ele falou assim, fala para Deus que você não vai. Ele falou assim, como assim, Chico? Ué, fala para Deus, não, eu não vou. Ele falou, Chico, olha o jeito que eu tô, né? Eu tô nas últimas, como que eu vou falar que eu não vou? Não, você fala para ele, pai, eu não vou. Mostra para mim o que eu preciso aprender aqui que eu fico. Eu tenho mais para aprender. E ele não quis se alongar com o Chico e falou, bom, e foi embora. E ele ficou mais um tempo lá, foi tratado e tal, não sei o quê, e foi embora. Lá na casa dele, ele começa a refletir sobre essa conversa que ele teve com Chico Xavier. E aí, ele fala o seguinte, de fato, né, a gente precisa passar por algumas coisas para aprender. Se eu aprender certas coisas, eu não vou mais precisar ir. Então, aí, nesse momento, ele silencia e pede a Deus. Fala, olha, eu quero ficar. Mostra para mim o que eu tenho para fazer, que eu fico. Eu quero aprender mais. Eu quero fazer mais. Nesse momento, toca o telefone dele. Aí ele fala, não, mas espera aí. Tocou o telefone, ele atende. Ô, fulano, como é que você tá? Não sei o quê. Você sabe, né, cara, como é que eu tô? Tô nas últimas. Não, imagina, tá, não sei o quê. O que o médico falou para você? O médico deu 3 meses de vida para mim. E disse que eu não vou conseguir superar. E aí, ele diz o seguinte, tem um local no Rio de Janeiro, eu estou te ligando pelo seguinte, você já tentou fazer cirurgia espiritual? Ele falou, não, nunca tentei. Ele falou assim, cara, tem um local lá no Rio de Janeiro, e ele é de Recife,
chama Frei Luís. Ele é um local muito famoso lá no Rio de Janeiro. Só que lá, o que acontece? Assim como em outras casas, né? Você chega e pega a senha. Não tem assim, eu vou ligar, daqui a 2 meses eu vou lá me tratar. Então você chegava no local, pegava as senhas, tinha um limite, a casa de atendimento, e tinha que chegar num determinado horário. Vocês sabem, muitas vezes quando a gente quer ir em algum local, a gente tem que chegar cedo para conseguir pegar uma senha, senão nem isso a gente conseguiria, né? E ele pensou, ficou refletindo aquilo, falou, cara, acabei de pedir a Deus, silenciei, pedi e tá me dando alguma coisa, né, que eu posso correr atrás. Ele está buscando, né? E aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro, se hospedou próximo ali de Copacabana. Aí ele estava vestido de uma calça jeans clarinha, tal, tênis. Ele saiu do hotel dele. Quando ele pisou na escadaria ali, né, na coisa de Copacabana, né, na calçada de Copacabana ali, para pedir um táxi, deu uma diarreia, uma desinteria no cara, que ele se melecou daqui para baixo, mas num estado, e aí ele falou, putz, preciso pegar o táxi, quem que vai me levar até lá? Não tem, ninguém vai me pegar desse jeito. Aí ele pegou e falou assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu quero lá e me manda uma mensagem objetiva, que se você me mandar sinal de fumaça, eu não vou entender. Nesse mesmo momento, para uma mulher no carro, com uma calça na mão, branca, e fala assim, moço, ele olha e fala assim, é comigo? É com você mesmo. Eu estou vendo a sua situação aí, eu estou saindo da lavanderia agora, e eu estou com uma roupa do meu marido que eu tenho certeza que cabe no senhor. Gente, olha o nível, como ele pediu. Ele falou, não é possível. Ela falou assim, não, é para você que eu tenho que entregar, né? Você não pode ficar assim. Bom, ele pegou a calça, agradeceu, foi num supermercado lá, se vestiu, comprou uma toalhinha, né? Aqueles lencinhos umedecidos, se limpou, male, e aí ele falou assim, bom, agora eu vou lá para o Frei Luís. E pegou um taxista. Ele entra no taxista, trânsito do Rio de Janeiro, para tudo. Só que o taxista conhecia onde era o Frei Luís, pegou um atalho, conseguiu sair do meio, e tudo isso ele com horário, para poder chegar lá no local da cirurgia espiritual de Frei Luís. Quando ele chega lá, 16 pessoas na frente. Ele, putz, não dava mais tempo. As senhas tinham terminado, tinham acabado. E ele, naquela angústia, falou, não é possível, né? 16 senhas, eu fiquei aqui, eu não estou acreditando que eu não cheguei. Nisso, um rapaz lá na frente, toca o telefone dele, que estava com a senha já. A gente vai ter que ir. Então, pera um pouquinho, eu vou para aí, então. Ele desliga o telefone, tinham 16 pessoas. Ele pega a senha dele e dá para ele, para você entrar. Ele não acreditou naquilo. Ele falou assim, gente, bom, ele entra. E aí, as entidades ali, né? Então, chamou a senha dele, e aí a entidade lá, tratando. Ele falou assim, e aí, gostou? Daí ele perguntou, de quê? Ele falou assim, você gostou da objetividade de Deus? Ele falou assim, nem a gente daqui da casa sabe como você veio parar aqui. Mas a energia que ele desprendeu, pedindo, buscando a orientação de Deus, porque ele queria ficar para aprender mais, foi tão grande que essa energia, ela sobressaiu para os espíritos do alto e eles é que invocaram tudo aquilo para que fosse arranjado, para que ele chegasse no fim, que era o tratamento espiritual. Então vejam, muitas vezes, será que aquela moça que foi
começou a buscar em cada casa, tentando se encontrar. Ela buscou de verdade, gente? E se a gente for pensar bem, a gente sabe pedir? A gente sabe buscar para encontrar essas pequenas delicadezas de Deus? A gente muitas vezes não tem fé em si, né? A gente não tem fé na gente mesmo. E aí tem uma passagem, depois eu vou mostrar ali para vocês, que ele vai falar exatamente isso, né? A gente ainda tem, eu tinha, né, antes de entrar na doutrina, muito aquela imagem de que Deus, naquela imagem de Michelangelo, né, que o homem quase toca o dedinho de Deus ali, achando que Deus é imagem e semelhança do homem. Não é imagem e semelhança do homem. Deus é um fluido universal, ele está em todos os lugares, a gente está inserido nesse fluido universal. Então a gente tem que aprender a se conectar com Deus. Como a gente vai fazer uma oração para pedir? No finalzinho eu vou passar para vocês. E o que é o mais engraçado disso, né? Eu estou fazendo um tratamento espiritual e consegui levar meu marido. Meu esposo, ele é católico, mas ele admira muito, né, o espiritismo. E eu trabalho vários dias da semana em casas alternadas e em horários que eu não deixo a minha casa, né, de lado. Então a gente tem que estar sempre conciliando, porque primeiro a gente cuida dos nossos próximos mais próximos, né? Depois a gente cuida do entorno. Porque é fácil, gente, eu vim aqui falar. Agora é fácil a gente educar? É fácil a gente conviver dentro de casa com as nossas, né, com os nossos conflitos? Né? É ali que a gente tem que crescer e tem que evoluir. E aí eu levei o meu esposo para Colmeia, né? E a gente foi fazer o tratamento e tal, não sei o que, aí chegou o dia da entrevista. E eu falo pra caramba, né, com ele, e a gente fica um tirando com o outro, né? E aí peguei e falei assim, nossa, você não sabe o que deu pra mim, né? Daí ele falou assim, ai, não, pode falar, né? Eu falei, então, Gustavo, olha só, você estava falando aqui, falar menos e ouvir mais. Ele falou, nossa, espiritualidade sábia é essa, né? Porque vai ajudar o maridinho de um jeito que você não tem ideia. Eu falei, seu cara de pau. Eu falei assim, outra coisa que colocou aqui pra mim, humilde. Ele falou, também metido do jeito que você é, minha filha, isso aí não tem jeito. E mais algumas coisas, a gente foi discutindo, né? Aí eu falei assim, cutuquei ele, e você? Ele falou, eu? Eu tô ótimo, não saiu nada pra mim. Mentira, né? Lógico, saiu um monte de coisa. Eu falei assim, mas eu tô ótimo. E o mais interessante é o seguinte, né? Quando a gente trabalha, quando a gente faz o voluntariado, o que a gente tem? A gente fala, puxa, eu vou entrar na sala de passe, vou dar o passe, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que em determinados momentos da nossa vida, a gente é tão vulnerável ou a gente é tão falível quanto qualquer outro. E a gente passa por alguns momentos da nossa existência que a gente flutua entre o estar muito bem e às vezes dá umas caídas. Isso porque a gente precisa estar estudando e precisa estar fazendo uma série de coisas. E eu tenho um problema sério com disciplina, né? E eu me forço a fazer algumas coisas para buscar essa disciplina. E aí quando veio para mim, eu não podia dar passe, né? E aí eu falei assim, antes de pegar o papel, gente, eu estava buscando tanto, né, o que eu podia fazer, porque eu já estava prevendo que se chegasse de novo para mim, que eu não poderia dar passe, o que eu posso fazer? A casa tem tantas coisas, e aí eu posso dar uma preleção, eu posso fazer uma entrevista. Vocês não têm ideia do que é fazer uma entrevista e você tem uma conexão, uma empatia com as pessoas que estão passando por situações que muitas vezes cura nós mesmos, trabalhadores. Porque só dela verbalizar as informações que estão acontecendo na vida dela é uma forma de acalentar nosso coração. E aí a gente vai sendo curado dessa forma. E eu fazendo preleção, o que acontece fazendo preleção? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais,
eu tenho que ter mais conhecimento. E aí o que aconteceu na hora que eu peguei o papel? É dito e feito. Eu já tinha bolado qual era a minha saída daquilo que eu busquei. Se eu tivesse visto de uma outra forma, eu ia me alimentar o resto do período dizendo assim, tá vendo, eu não posso dar passe. Ia ficar num abismo. Porque se eu não posso dar passe, eu não posso fazer outra coisa? A gente pode fazer qualquer coisa. Né? É desprender aquele tempo, aquele pedacinho do que você tem para o próximo. Né? E aí aqui, ele vai falar principalmente de duas leis. Né? Quando o primeiro que ele fala é o seguinte, busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se que o céu os ajudará. Percebam a delicadeza do que é a gente se olhar para dentro. E ela vem com duas leis, é o princípio de duas delas, a lei do trabalho e a lei do progresso. E quando a gente fala a lei do trabalho, Deus tem tudo a ver com a questão da reencarnação. Quando a gente iniciou o nosso processo evolutivo, a gente veio de um mundo de primitivo, né? E Deus nos deu a inteligência e a capacidade da gente correr atrás para se superar o tempo todo através da nossa inteligência, através do nosso intelecto. Porque se não fosse assim, Deus daria tudo para a gente, com o corpo que a gente tem, se a gente não trabalhasse, se a gente não se exercitasse, não fizesse nada, só esperasse as coisas virem, a gente atrofiaria todos os nossos músculos. Então não faria sentido. Então a lei do trabalho, ela sempre vem junto com a lei do progresso, que é exatamente isso. Então ele nos traz o intelecto, a possibilidade de pensar e se descobrir para poder sempre estar avançando, inicialmente com essas questões de sobrevivência, e ao longo do tempo a gente começa a ter a nossa evolução moral. É o que nós estamos fazendo agora. A gente já tem essa questão da evolução da inteligência, de tudo que a gente está vendo aí. O que a gente faz com tudo isso? Se a gente não tiver a nossa base fortalecida na questão da moralidade. Então tem a ver com essa questão do progresso. E uma outra coisa que ele coloca, ele fala muito da relação dos pássaros, né? Ele vai falar dessa questão física, né? Se ele tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância ou no estado do instinto animal. É o que está falando e tem todo sentido. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, dizendo, busquem e vocês encontrarão. Trabalhem e vocês produzirão. Assim serão filhos das próprias obras e terão o mérito da sua realização, pois serão recompensados de acordo com o que vocês fizerem. Então, tudo que a gente traz de volta é causa e efeito. Tem uma partezinha do Evangelho. Vejam que tudo aquilo que eu falei da introdução do Evangelho tem muito a ver em todos os capítulos. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz que deve iluminar seus caminhos e ela vai ser dada. Peçam a força para resistir ao mal e a receberão. Peçam a assistência dos bons espíritos e eles o acompanharão. E assim como o anjo de Tobias, eles lhe servirão de guia. A gente não falou sobre os nossos mentores individuais, bem no início da nossa preleção? Eles estão conosco. Eles não são espíritos de luz. Por que não é espírito de luz, não é espírito puro? Porque a gente não teria nem condição de ficar perto espiritualmente deles. Porque se vocês forem perceber, há muitos relatos de quando a gente está no plano espiritual e a gente chega próximo, dependendo da nossa evolução moral, de espíritos muito superiores, a luz e a energia que ele traz consigo, é impossível da gente ficar perto. A gente se sente mal, se sente com falta de ar, apesar, né, é uma falta de ar diferente, mas é. A gente não consegue, ofusca os nossos olhos espirituais. Esse irmão que vem conosco, eles estão mais evoluídos com a gente, mas eles vêm indicar alguns caminhos, eles sopram, não é intuição? Nossa, pensei naquilo lá.
Será que foi só você que pensou ou que foi soprado para a gente? Então, ele traz ele fala sobre esses guias. Eles vão servir de guias, eles vão seguir das suas intuições. Olha, só tem esse caminho, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, mas ele vai te dar outras alternativas. Será que aquela é a melhor para você seguir? Peçam bons conselhos e eles não serão recusados. Batam a nossa porta e ela se abrirá, mas peçam sinceramente, com fé. Exemplo daquela moça que pediu e do outro. Com fervor e confiança, apresente-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte, e as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiveram. Esse é o sentido das palavras do Cristo. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. E diante disso, a gente tem algumas questões que, dependendo de como a gente pede... Como é que a gente pede, gente? Tem um livro de Emmanuel que fala, ele se chama Coragem. Ele é um livro sensacional. Ele é quase que uma oração para cada capítulo existente. E aqui, eu trouxe para vocês, para a gente dar uma finalizada na nossa preleção. Ô Jorge, vai até que horas? Então, não, eu já tomei essa semana. Muito passe também, viu, gente? Ó, vou falar pra vocês, a cura tá aqui dentro, viu? Vocês ficam lá dentro tomando passe, achando que nós vamos curar vocês do resto da vida? Sai daqui e começa a pensar as mesmas coisas que vocês pensaram antes de entrar. Né? Aqueles turbilhão de emoção. A gente tem que estar sempre vigiar e orar. E outra coisa, os nossos mentores espirituais, eles não são coaching espiritual, né? Não dá para a gente viver na explosão, na euforia de alegria todos os dias. E também não dá para a gente viver na explosão de tristeza todos os dias, porque a gente vai entrar numa depressão profunda. Mas esse balanço é o que é o mais importante. Se a gente não tivesse esse balanço, se a gente tivesse estático, o que ia acontecer? Não tem movimento. Eu não consigo evoluir. Por isso que tem essa balança, ora a gente está bem, ora a gente precisa de ajuda, ora a gente está melhor ainda, ora a gente está mais ou menos, a gente está no equilíbrio ali. É isso. Isso é que é a nossa evolução. E a gente não pode desejar a perfeição completa nessa existência. A gente ainda vai ter muitas existências para caminhar com relação a isso. E aí tem aqui, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês. Esses livros eles têm em PDF na internet, mas eles fazem uma mensagem super bacana, que é do tipo assim, olha, se você tem condição de pagar, compra o livro, porque você vai estar ajudando uma casa, né, a casa de oração ou a casa que publicou esse livro. E aqui ele fala assim, olha, oração e atenção. Como é que a gente pede? Oraste, pediste. Desfaste, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto à indicação do alto. Gente, a gente vai rezar. Eu era assim. Eu esperava que uma luz cheia de anjo, arcanjo, viesse com uma harpa e falasse: a solução do seu problema está aqui. Vai por esse caminho aqui, ó, que você vai conseguir. E não é isso. É quando a gente se acerena internamente, quando a gente se isola internamente. Onde que está Deus? É o dedinho lá igual? Vou botar a mão em Deus? Se eu não consigo chegar nem perto dos espíritos puros, como é que eu vou chegar perto de Deus? A gente está em Deus, a gente está no meio desse fluido universal. A gente é um pedacinho dele, que abrange o todo, o universo.
E aqui, qual ocorre ao Sol, que não precisa descer ao campo, ele não precisa vir aqui se materializar para dizer, eu sou Deus, minha filha, então pode me pedir agora para mim. Para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta. Para isso, a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros aos nossos mentores individuais, nossos guias, nossos amigos espirituais, os amigos dessa casa. A quantidade de voluntários espirituais que tem aqui, cada momento que vocês entram aqui, na hora do passe, vocês abrem uma porta deste tamanho, se vocês estiverem receptivos para receber essa energia e essa cura que vem do alto. Aí aqui, ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou intermédio de alguma coisa, dando-te na essência as informações ou aviso que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, porque nem sempre é aquilo que a gente pede, do jeitinho que a gente está pedindo, às vezes é um pouco diferente, às vezes não é nem aquilo que a gente está pedindo, mas é o que Deus entende que seja o melhor para a gente naquele momento. A frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. O que vocês vêm buscar quando vocês vêm falar a preleção? Cada preletor que vem, ele fala de uma forma, ele fala de um jeito. E aí, é numa palavra, numa frase que vocês vão levar disso para casa, é que faz despertar, fala, é isso que eu precisava. Nos desperta para alguns momentos internos que a gente precisa observar. E aí ele fala, para os sentimentos subirem do coração para o cérebro e do cérebro para o coração. E aí, só para finalizar, Deus responde sempre, gente. Seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te é figura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento. Gente, na natureza, quando a gente vai para um local, às vezes vem indicação, frequentar mais local com natureza. A energia natural que vem, muitas vezes nos esclarece uma série de itens que a gente não imagina. Por quê? Porque a gente acerena o nosso coração e recebe essa energia. E dando ênfase ao... o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos, escolhe um lugar íntimo para o serviço da prece. Ele fazia isso. Quantas vezes Jesus sumia e ficava, às vezes, dias em oração, enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. É muito legal esse livro. Se vocês tiverem oportunidade, comprem, façam uma aquisição ou baixem da internet. É sempre bacana, né? São nesses momentos que a gente faz uma reflexão e na hora que a gente vai serenando o nosso coração e nos concentrando para os nossos momentos íntimos, a gente consegue ter algumas respostas. Peçam, mas saibam pedir, que vocês vão ter a resposta. Nem sempre é do jeito que a gente imagina, mas é de uma forma que sempre vai estar acalentando o coração da gente. Muito obrigado, queria agradecer vocês e a oportunidade, né, de estar aqui fazendo essa preleção. A gente vai fazer o fechamento. Não vai fazer o fechamento não. Alguém tem alguma dúvida? Tem 4 minutos ainda, por favor, fiquem à vontade. Vamos discutir aqui o capítulo do Evangelho. Eu trouxe um outro ponto aqui.
Esse capítulo, a gente fez também um resumo, né? Esse capítulo, que é o 25, ele vai se basear nos ensinamentos de Jesus sobre a importância da fé na oração, que é o que a gente falou aqui. E aí Kardec, nessa parte do capítulo, ele explica que Deus não ignora as nossas súplicas sinceras, mas elas devem ser acompanhadas de esforços genuínos. O esforço é nosso, de conseguir a dádiva, de conseguir esse auxílio do alto. Enfatiza que é preciso bater a porta com perseverança, mostrando merecimento e iniciativa. Se não partir da gente, não vai vir milagre descendo do céu e mostrando o que vai ter que ser feito. A gente precisa buscar, né? A gente tem muitos exemplos, é claro que cada caso é um caso, mas de pessoas extremamente doentes, né? Que alguns relatos de que vai no hospital fazer o tratamento com mais um monte de gente, alguns estão praticamente debilitados, né? E outros que precisam fazer um tratamento talvez mais intenso estão mais alegres, felizes, porque pela oportunidade que Deus está dando de refletirmos, não é na doença, não é nos altos e baixos que a gente reflete muitas coisas da vida, né? Então ele vem com ação e esforço pessoal. Kardec destaca que a vida exige trabalho ativo para alcançar objetivos espirituais e materiais. Não basta só orar, é fundamental agir e procurar algumas soluções. Alguém que deseja, por exemplo, sair da pobreza, precisa trabalhar e buscar meios honestos de se reerguer, além de orar pedindo força e discernimento. A ajuda divina e os limites do pedido. Deus concede o que realmente é útil e necessário para o progresso espiritual. A ajuda divina pode vir de formas inesperadas e é necessário ter humildade para reconhecê-la, né? Engraçado, não é? Por que veio humildade para mim? Veio também tenha mais fé. Fé em mim mesmo. Né? Se eu não tenho fé em mim, eu vou dar o que para o outro? Não é? Necessidade da fé. A fé verdadeira, segundo Kardec, é aquela que motiva o esforço contínuo, iluminando o caminho e fortalecendo a vontade. Sem fé, o indivíduo desanima rapidamente ao enfrentar desafios. A gente é ótimo. Põe um problema na nossa vida. De verdade. É ali que está a nossa prova. Muitas vezes a gente se desequilibra de um tanto que a gente não sabe nem por onde a gente vai começar. Enquanto nossa vida está perfeita com tudo, putz, vai bem. Na hora que começam os solavancos, é que daí sim a gente é testado a ver o quanto que anda a nossa fé. Às vezes desabafam com a gente e tal. E muitas vezes, às vezes a gente não consegue resolver nem nossa vida, você vai querer resolver a do outro. Concordo. Mas o que a gente fala? Isso não acontece. Mas a gente aconselha. E quando a pessoa fala, gente, mas eu não sei exatamente. Aconteceu isso com uma pessoa assim muito próxima, que ela falou assim, e eu acho que ela não sabe rezar. Eu li isso como ela está num momento tão difícil da vida que eu acho que ela perdeu, sabe? Como se ela não está conseguindo chegar, sentir que está chegando, ela parece que está chegando em Deus. Você sabe, vou dar um exemplo prático, né? Reza no momento de maior angústia sua. Gente, é difícil, hein? É difícil se conectar com o alto nesse momento. E muitas vezes, o dar o melhor da gente não é você falar. Você pode ter dado alguma sugestão para ela, mas às vezes não é você falar para ela o que ela deve fazer. Porque ela vai acabar encontrando. É lógico que se você. Quando eu tenho essa dificuldade, eu faço de um jeito, mas outra pessoa com certeza vai fazer de outro jeito. O que eu faço? Eu faço o Evangelho no Lar dentro do YouTube. Põe o YouTube lá e deixa eu falar. Fala, cara, não tem como pensar num negócio desse. Eu faço o Evangelho no Lar sozinha, na minha casa. Né? Na minha casa eu que sou espírita, meu marido é católico. Meu filho de 14 anos resolveu ser batizado no Evangelho, na igreja da cidade. Foi super bonito. Eu fui. E minha filha é bandista. Né? Ela não mora mais comigo, ela mora em Taubaté e ela é umbandista. E eu fui na Umbanda com ela várias vezes, é super legal. Quando você vai numa casa séria. Então, é aquilo, a gente tem que buscar meios e que não é o outro que vai falar pra gente.
Você não pode ir na coisa da sua filha. Imagina, ela é da Umbanda. Ela é do mal. Eu falei, do mal? Espera um pouquinho. Gente, não é quebrar paradigmas mesmo, né? Aí o que eu faço? Eu coloco o evangelho pelo YouTube. Tem muitas formas. Às vezes, o que a gente pode fazer não é ficar falando para a pessoa, né? Não, você tem que fazer assim, tal. Dar sugestões. Às vezes, o que ela precisa é de um ombro só, gente. Só. Às vezes, ou você demonstrar exemplos seus. Olha, eu quando oro, às vezes quando eu não consigo, eu procuro a oração pelo YouTube, porque ele vai falando e aí eu vou me desconectando dos problemas e vou conseguindo me encaixar. Às vezes um exemplo seu reverbera nela. É isso que acontece muito quando a gente faz entrevista aqui. A gente consegue, na empatia, entender às vezes a dificuldade do outro, que às vezes a gente mesmo já passou. Ou a gente enxerga no outro aquilo que precisa estar sendo curado dentro da gente. Porque a gente não admite muitas coisas, né? Eu não imagino que eu vou admitir que, cara, mas eu não sou humilde. O que é que eu não sou humilde? Olha, difícil. E aí você vai buscando. E tem que realmente se fechar e falar, meu Deus, né? Aí você pergunta pro marido, o marido vai falar o que ele acha que tem que fazer, entendeu? Mas eu acho isso. Seu nome é? Patrícia. Eu acho que a gente pode dar alguns exemplos nossos e, dependendo da intimidade, você pode até sugerir. Mas, realmente, tem momentos que não dá nem pra gente falar. Né? A pessoa, uma hora ela vai, talvez, observando essas palavras, uma hora ela vai conseguir, ela mesma, encontrar um caminho. Né? E aí ajuda-te que o céu te ajudará. Essa mensagem, que é um dos trechos do Evangelho, reforça a ideia de que o esforço pessoal é imprescindível. Deus ajuda os que agem e não apenas os que esperam passivamente por milagres. Observe os pássaros do céu. Este texto comenta que os pássaros não possuem preocupações materiais como os humanos, mas ainda assim precisam procurar seu alimento diariamente. O negócio não cai no ninho dele, ele que tem que buscar. Convida a reflexão sobre a confiança em Deus, mas sem abandonar o dever do esforço pessoal. E aí aqui o capítulo conclui que os sofrimentos e os desafios da vida são oportunidade de aprendizado e evolução. Foi o que a gente estava falando, né? Desse pêndulo. Aquele que persevera com fé, trabalho e humildade, encontrará as respostas e soluções adequadas. E a aplicação na prática? Como é que eu faço tudo isso? Na oração, seja sincero, objetivo e peça forças para enfrentar desafios, não apenas soluções prontas. Na vida diária, trabalhe e busque alternativas. A gente estava falando disso agora, confiando que o auxílio divino virá em algum momento oportuno. Alguém pode falar, é num livro, é numa passagem, é numa propaganda, é não sei o quê. Na fé, cultive a fé em Deus e na sua capacidade de superar obstáculos com esforço contínuo. É isso, gente. E aí, para finalizar, quando eu comecei a fazer preleção, eu fiz a primeira preleção, foi ótimo. A segunda preleção, falei, agora eu já sei fazer. Agora eu vou dar uma lidinha, vai estar tudo certo. Foi um lixo. E aí, eu falei, isso aí não serve para mim, não. Não vou fazer mais, porque isso não está legal, eu preciso pensar. Só que veio muito para mim, quando eu serenei, que, gente, você vai desistir na primeira vez? Vão ter dias bons e dias ruins, ou dias nem tantos, mas isso é aprendizado para todo mundo. Não só para mim, mas para vocês também, porque é uma forma de crítica, né? Nossa, aquilo que ela falou, muitas coisas que a gente fala aqui faz sentido para mim. Às vezes não faz, para um monte de gente que vem buscar uma palavra. Mas é isso, a doutrina espírita nos ensina que eu posso sim discordar do que está sendo falado. E posso criar a minha própria observação. Isso que eu acho que é o mais importante. Então, assim, não desanimem, né? Na primeira queda, porque o medo, quando ele se torna pavor, a gente fica paralisado, né? O medo paralisa. E aí a gente não consegue dar o próximo passo. E é só dar o próximo passo, né? Isso aí. E se conectar realmente a Deus e pedir para que Ele indique o melhor caminho. Então, o meu caminho agora, até eu poder voltar à paz, vai ser esse.
Bom, gente, agora sim, obrigada.